Em relação a esse segundo erro, né, que os concurseiros cometem, que seria essa falta de foco, primeiro, que essa dica que o Diego falou anteriormente, ela também ajuda você a focar. Seria o que o Diego falou de fazer um calendário de estudos. Uma vez que você faz um calendário de estudo, isso evita de acontecer a seguinte situação, talvez você já tenha passado por isso. Você está ali estudando uma matéria, você está estudando direito constitucional, você está estudando sem planejamento nenhum ali, freestyle. Aí, do nada, vem na tua cabeça uma dificuldade que você lembrou de português. Aí você para de estudar direito constitucional e pula para estudar português naquela dificuldade que você lembrou. Se você faz isso, você provavelmente não vai aprender direito nem português, nem direito constitucional. Então, uma vez que você tem esse calendário de estudos que nem o Diego falou, você consegue focar com tranquilidade em uma matéria, porque você sabe que dentro daquele horário é direito constitucional e você tem a consciência de qual dia você vai ter ou qual horário você vai ter para poder tirar aquela dúvida que você tem ali no português. Então, essa montagem, né, digamos assim, do calendário de estudos também te ajuda com seu foco. Outra coisa que, caso você tenha alguma dificuldade para focar nos estudos, é bom de você fazer é tentar separar um local de estudos, um local que seja exclusivo para estudar, de preferência. Então, se na sua casa for possível você deixar ou um quartinho ou um cômodo da casa, seja qual for, só para você estudar, tenta fazer isso, especialmente se for silencioso. E tenta organizar esse espaço da forma mais, como posso dizer, dinâmica possível. Vamos supor, que o seu material esteja todo ali à disposição, que se você for estudar português, você tem ali tudo que você vai precisar sem ter que ficar voltando para outro cômodo para buscar um livro, sem ter que ficar olhando no computador. E o celular, quando você estiver estudando, deixa ele longe de você. Uma coisa que eu sempre falo é o seguinte: se você às vezes tem ou um pai ou uma mãe idosos, ou alguém que você precisa estar de olho no celular para caso a pessoa mande alguma mensagem, deixa para tocar tanto mensagem quanto o toque de telefone só desses contatos que são os emergenciais e você deixa o celular longe de você, para você só ouvir se for alguma dessas pessoas que seja imprescindível de você falar. E, lógico, esse local, além dele ter todo o material disponível para você não precisar levantar dali, uma vez que você sentou para estudar, você vai ter tudo o que você precisa. De preferência, se o local for silencioso, vai te ajudar. Se não tiver como você ter silêncio, a tua casa é muito agitada, as pessoas não te dão espaço, tem barulho de televisão e você não estiver conseguindo se concentrar, tem aqueles macetinhos de você ou botar música clássica com um fone para você ficar ouvindo ali abafar o barulho ambiente, ou então barulho de natureza. O que eu gostava mais até na época, quando eu tinha ainda um problema com barulho para estudar, era colocar barulho de rio. Era o barulho que mais me acalmava. Então eu colocava o meu fonezinho, na época era o MP3 player ainda, acho que nem deve vender mais isso. Deixava ali um sonzinho de cachoeira, um sonzinho de rio rolando. Isso me ajudava a ficar focado no que eu estava estudando. Então, se você tem alguma dificuldade de focar, é isso. Tenta montar um local de estudos que seja específico só para você estudar, até porque quando você entrar naquele local de estudos ali, o seu cérebro, depois que você já se acostumar com aquele lugar, ele vai dar um estalo que ele vai mudar ali o modo de, sei lá, modo de ver televisão, ele vai mudar aquele modo para o modo agora eu preciso estudar. Esse aqui é o local de estudo. Se não tiver como você separar um cômodo, faz o que for mais parecido com isso dentro da sua realidade. Se não der para separar um cômodo, que seja uma mesa e uma cadeira que você vai usar só para estudar. Se você não tiver uma mesa, separa um cantinho de uma mesa com uma cadeira também só para isso. E se tiver outras pessoas no cômodo e tiver essa dificuldade de barulho, então usa o fonezinho de ouvido também. E tem até uma outra técnica que o pessoal costuma usar, que também é para deixar focado, que é a técnica Pomodoro, que no clássico seria você colocar 4 intervalos de 25 minutos de estudo focado, e a cada intervalo de 25 minutos você dá uns 5 minutinhos de descanso. E depois desse último intervalo, no quarto intervalo, no quarto ciclo, no caso, de 25 minutos, você dá um intervalo maior de 15 a 30 minutos para depois voltar a fazer esse ciclo. Se você quiser, você pode testar esse ciclo Pomodoro normal. Eu, particularmente, não gosto desse tempo, 25 minutos. Eu consigo, acho que, focar por mais tempo. Então, no meu caso, eu coloco, às vezes, ali um prazo, vamos supor, de uns 30 a 50 minutos. Se eu deixo 30 minutos de estudo focado, então eu dou 5 minutos de intervalo também. Se eu deixo 50,
Então, eu dou uns 10 minutinhos. Por que que é bom, às vezes, fazer essa técnica Pomodoro? Porque o nosso cérebro, quando a gente entra numa tarefa específica ou num estudo focado, a gente começa ali esquentando um pouquinho, sabe? Sei lá, você já deve, às vezes, quando tu começa a estudar, você já deve ter reparado. Você primeiro é como se tu estivesse fazendo um exercício mesmo. Você começa esquentando, então tu tá lendo ali, aí daqui a pouco seu cérebro começa a pegar no tranco, aí você entra ali naquele estado de flow, você fica ali 100% focado e está rendendo. Aí passa um tempinho, isso quando você está vendo normalmente até uma mesma matéria, o cérebro ele começa a dar uma decaída na concentração. Então, nesse momento, seria o momento que você daria esse intervalo de 5 minutos. E esse intervalo de 5 minutos é para tu dar uma relaxada, para tu dar uma alongada. Não é para ficar no celular, não é para ficar vendo tela, é para você andar um pouquinho, às vezes tu pega um cafezinho e tal. Aí tu vai testando esses intervalos. Foi o que eu falei, o ciclo Pomodoro clássico são esses ciclos de 25 minutos focado com 5 minutinhos de intervalo. Aí você pode adaptar aí para a sua realidade, no meu caso, 25 minutos fica pouco. Eu não consigo focar direito. Então, para mim, funciona 50. Às vezes você pode testar 30 minutos focado, 5 minutinhos de intervalo, 50 minutos focado, 10 minutinhos desse a cada 50 minutos, para depois você ir trocando ciclo. Às vezes esses intervalinhos podem ajudar você também a manter o foco ali, né, dos estudos. Até dentro desse contexto do foco, quando você no mesmo dia troca às vezes de matéria também, se você for estudar duas matérias no mesmo dia, tenta colocar duas matérias que sejam bem distintas entre si, porque quando você for estudar matéria nova, o seu cérebro ele vai dar uma reiniciada. Então, o foco que estava perdendo na primeira matéria meio que vai ser renovado na próxima. Então, isso tem até um pouco a ver com um outro erro, que seria a falta de variação, né? Também em alguma medida. É, a falta até só para complementar isso que o Júnior falou, ele falou e eu lembrei, em uma certa época, nos meus intervalos, eu gostava de ir cuidar das plantas. Então, eu estudava lá uma quantidade X de tempo, e aí no intervalo, para procurar fazer uma coisa que não saísse muito do clima de estudo, não me Aham, agitava demais, nada assim, eu ia e cuidava das plantas. Então, era um momento que eu ia lá, via como é que estava e tal, se estava maneiro. crescendo, se não estava, eu tirava ali as folhas secas, porque hoje eu moro em apartamento, mas na época tinha quintal. Então, eu ia lá, tirava as folhas, dava uma molhada ali e tal, e aí ficava ali, aí depois retornava para poder estudar e sempre nos intervalos eu ia lá e fazia mais alguma coisinha assim desse tipo.